Bem, turma, vamos entender um pouco aqui a relação fundamental da trigonometria. Primeiro, devemos lembrar de alguns aspectos importantes, tá? Olha, a relação fundamental da trigonometria, ela irá relacionar duas funções trigonométricas, a função seno e a função cosseno. E iremos aplicar no Teorema de Pitágoras. Bem simples, tá? Então, as palavras-chave para a gente será seno, cosseno, Pitágoras. Vamos lembrar do nosso círculo trigonométrico, do nosso plano cartesiano? Vamos lembrar que o eixo X, o eixo das abscissas, está relacionado com o cosseno. O eixo Y, o eixo das ordenadas, está relacionado com o seno. Então, para um ângulo alfa qualquer, eu vou ter um cosseno de alfa, seno de alfa, relacionado aos eixos. E eu posso caracterizar um ponto qualquer, o ponto P, representado por cosseno de alfa, seno de alfa, x e y, por exemplo, né? Então é o seguinte, nosso raio é unitário, vale 1. E aí, o raio unitário, cosseno e seno, eles formam ali um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras nele. E aplicando o Teorema de Pitágoras, fica bem simples. O raio unitário é a hipotenusa, claro, né? E o cosseno e seno são os catetos. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, fica cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Ok? Essa relação ela é muito simples, muito enxuta, fundamental e é possível resolver vários problemas a fim de determinar seno ou cosseno. Vamos entender aqui um exemplo. Considerando que o seno de x é 1/4, onde o x está entre π e 3π sobre 2, determine o cosseno de x. Bem, o que é que nós sabemos? Sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vimos há pouco isso. Então, aplicando os valores, temos que o seno de x, que é 1/4 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aplicando ali o quadrado, fica 1 sobre 16 avos, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bem, pegando esse termo destacado em vermelho, passando para o outro lado, ele vai negativo, né? Então fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 16. Resolvendo essa fração, ó, né? 1 é o mesmo que 1 sobre 1 dá 1 também. Então temos uma subtração de fração. O nosso denominador comum dá 16, entre 16 e 1. Então fica assim, ó, 16 dividido por 1 dá 16. 16 vezes 1 dá 16. Então a gente põe 16 aqui em cima. Com a outra fração, 16 dividido por 16 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, fica de 15 sobre 16. Substituindo, temos que cosseno ao quadrado de x é igual a 15 sobre 16. Colocando aqui, ó, os dois na raiz quadrada, o que se faz de um lado da igualdade tem que fazer do outro lado da igualdade também, para manter a igualdade. Então fica cosseno de x, porque a raiz quadrada cancela o quadrado do cosseno, é igual a 15 sobre 4. Então, basicamente, essa é a nossa resposta. Tem só um detalhe aqui. Vamos lembrar do nosso círculo trigonométrico. Entre π e 3π sobre 2, o cosseno é negativo. Lembram, né? O cosseno ele vai de mais 1 a menos 1. Então, nosso cosseno é negativo. Então, nossa resposta seria cosseno de x igual a menos 15 sobre 4. Perdão, cosseno de x igual a menos raiz de 15 sobre 4. Agora vocês podem resolver as questões propostas, ok?